Começamos hoje a cerimônia com a introdução na igreja do Círio Pascal, que nós temos aqui, que é símbolo de Jesus ressuscitado. E convém lembrar um pouquinho hoje, fazer uma memória de como souberam da ressurreição os apóstolos. São Paulo diz que muitos viram Jesus ressuscitado, ele próprio viu, chamando, foi o último a ver, dizendo como um abortivo. Mas Jesus apareceu a mais de 500 pessoas para provar de modo claro que havia ressuscitado. Mas o primeiro momento aconteceu quando as mulheres, na madrugada do domingo, foram ao sepulcro para terminar as cerimônias de embalsamamento de Jesus, porque não deu tempo de fazer na sexta-feira, o sábado era tudo fechado, não se podia fazer nada, e elas foram na madrugada do domingo, foram lá visitar o sepulcro e conversavam entre si quem é que vai poder abrir a entrada do sepulcro para nós. Vai elas, vai Maria Madalena, Maria, uma outra Maria, companheira dela, algumas mulheres piedosas. Com aquela coragem, vão lá. Chegando lá, viram o sepulcro aberto. E viram um anjo que aparece e pergunta para elas: o que é que vocês buscam? Buscam a Jesus crucificado? Quando viram o sepulcro aberto, Maria Madalena corre para avisar para os apóstolos. E as mulheres então veem os anjos que aparecem e mostram: vocês procuram Jesus crucificado? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como disse. Crucificado, ressuscitou, como disse. Estava morto e reviveu. Estava morto, parecia derrotado lá no Calvário, mas agora não. Ele é vitorioso, venceu a morte. Pedro e João então depois chegam e olham, o sepulcro está aberto. João chega primeiro, espera Pedro chegar, João não entra. Pedro entra e olha no sepulcro, lá dentro estavam os lençóis dobrados. Não foi um furto. Os soldados tinham já corrido, com medo, né? Não foi um furto, estava tudo muito arrumadinho. E Pedro então encontra o túmulo vazio, encontra o sudário dobrado, com os panos que envolveram o corpo de Jesus, e Pedro então crê. Viu e creu. E depois então entra João, que também viu e creu, viu e acreditou. E vão embora. Mas Madalena não se conforma e volta para procurar o corpo de Jesus. Será que roubaram? Levaram? E Madalena então vem a seu encontro um homem que poderia ser o jardineiro ou alguém que fazia a zeladoria do sepulcro. E Madalena pergunta onde está o Senhor, eu quero ir buscá-lo. E o homem então diz: Maria. E então as escamas caem dos olhos de Maria Madalena, que se prostra e diz: Rabone, isto é, mestre. Ela reconhece e vai abraçar os pés de Jesus. Jesus então diz para ela não tocar, porque ainda ele não foi para o Pai. E Jesus então diz a Maria: ide dizer aos discípulos e a Pedro que eu vou preceder na Galileia. Maria então sai correndo. O ide de Jesus a Maria: ide e dizei. Esse ide permanece na história da igreja. Ide e dizei, ide e pregai a Cristo que ressuscitou dos mortos, que é o vitorioso sobre a morte. Seja a morte natural, seja a morte sobrenatural. Jesus venceu a morte natural. O que é a morte natural? É a separação da alma do corpo. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, não sabemos como, nem quando, nem em que circunstâncias, mas sabemos que vamos morrer. E a morte é exatamente isso, né? A separação da alma do corpo. O corpo vai à terra e a alma comparece diante de Deus para o juízo
particular. E depois do juízo particular, a alma vai ao encontro de Deus, se estiver sem nenhum pecado e sem nenhuma pena para pagar pelos seus pecados, vai para o céu. Se tiver alguma pena para pagar pelos pecados, mas estiver em estado de graça, vai para o purgatório. Mas se tiver morrido na inimizade com Deus, com o pecado mortal, vai para o inferno. Então é na hora da morte que acontece esse juízo. Jesus vence essa morte. Ele vence a morte natural, porque ele ressuscita. A sua alma, que tinha ido ao limbo ou aos infernos, consolar as almas dos justos que estavam esperando a redenção, ela vem e se une de novo ao seu corpo. Mas não é apenas um reviver. Jesus tem agora um corpo glorioso, um corpo claro, um corpo ágil, um corpo que não tem mais sofrimento. Há uma transformação no corpo de Jesus. É diferente do que foi com Lázaro, que foi apenas uma reanimação, a alma volta simplesmente. Agora não Jesus. Jesus está com um corpo glorioso. Agora está com um corpo, como diz São Paulo, em Deus, ou seja, no Pai. Ele quer dizer isso, né? Jesus está no Pai. Já está com o corpo, como Deus sempre esteve, mas com o corpo e alma, como homem, Deus já está na glória do Pai, já está na glória. E esse corpo é glorioso, brilhante. E essa morte de Cristo, depois dessa sua ressurreição, é para nós penhor da nossa ressurreição. E Jesus dá então um novo sentido à morte. A morte que já quando houve o pecado de Adão, era considerado um castigo. Lembra-te, ó homem, de que tu és pó, e em pó te hás de tornar. Ouvimos isto na quarta-feira de cinzas. Jesus, o Deus dirá a Adão, voltareis à terra de onde fostes tirado. Nós vemos agora São Paulo dizer, o salário do pecado é a morte. Mas com a ressurreição de Cristo, a morte vencida, essa morte natural vencida, ela passa a ter um novo sentido. O sentido de entrada na vida. A morte não é o fim, mas é uma porta que se abre para a vida eterna. Esse é o primeiro sentido da vitória de Cristo sobre a morte natural. Nesses tempos em que nós vivemos hoje, em que a morte é tão falada, os noticiários parece que se deliciam em falar da morte, se extasiam em apresentar covas para o povo, apresentar sepultamentos, apresentar números. Morreram tantos e tantos e tantos. E o povo fica apavorado, fica desesperado. Hoje nós temos aí a resposta para a morte. A morte foi vencida. Por isso disse São Paulo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque a morte foi vencida. Isso não quer dizer que nós não temos obrigação de conservar a vida. Temos. A vida é para ser cuidada, conservada, desde a sua concepção até a sua morte natural. E todos nós temos um compromisso com a vida, e a igreja sempre teve esse compromisso, e hoje mais ainda. E é um compromisso com a vida, porque a vida é um sopro de Deus. A vida é um dom de Deus. E só Deus pode tirar. E nós temos que zelar por ela. Mas isso não significa que nós, diante da morte, vamos cair no desespero. Esses tempos de pandemia, estamos há mais de um ano. Quanto sofrimento do povo e quanto desespero. Quantas doenças que estavam latentes foram potencializadas e apareceram hoje. Quanta gente desesperada. Muitos até se suicidaram e se suicidam nesse desespero, sem ter, segundo o seu critério, o seu ver, um caminho a seguir. Mas nós temos a luz, é Cristo.
Por isso nós zelamos pela nossa vida, cuidamos pela vida do irmão, desde o momento da concepção até a morte natural, mas sabemos que não temos aqui morada definitiva, que a nossa vida, como disse São Paulo na epístola, está escondida em Deus. Deus que fez todas as coisas, que mandou o seu Filho para nos salvar, e que agora, com a morte e ressurreição de Cristo, nos resgata e nos faz membros dessa nova família, que é a família dele. Nós somos filhos adotivos de Deus. Cristo é pela natureza, nós somos pela graça, mas somos filhos, membros da família de Cristo. Isso nos dá um alento, nos dá uma força muito grande, uma coragem para seguirmos em frente e não desanimarmos. E depois, no fim do mundo, quando Jesus Cristo voltar, e Ele voltará no último dia, para julgar a todos, vivos e mortos. Os vivos que estiverem vivos até lá, que serão arrebatados, como diz São Paulo, os mortos que ressuscitarão, sairão dos seus sepulcros, os seus corpos ressuscitarão. Aí me pergunta, padre, e aqueles que morreram comidos pelos peixes, morreram nos incêndios, que desapareceram? Não importa, Deus que é capaz de criar todas as coisas, também é capaz e é poderoso para fazer a ressurreição de todos esses. E é exatamente isso que Cristo nos fala. Chegará o dia em que todos os mortos sairão dos sepulcros e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna no fogo eterno do inferno. Mas todos ressuscitaremos, todos. Isso no último dia. E então a morte não tem mais vitória. Não tem mais vitória. Por isso dizia Santa Teresinha antes de morrer: eu não morro, eu entro na vida, noutra vida, numa outra dimensão. E se for para o purgatório, vai passar um tempo e depois vai para o céu, vai ver Deus. E a maior alegria da alma do purgatório é saber que vai contemplar a Deus. Tendo passado pelas várias fases que tem o purgatório, depois passa por uma última fase e depois vai ver Deus. Que coisa linda. Então, Jesus venceu a morte natural. Mas Jesus também venceu a morte sobrenatural. Enquanto na morte natural nós temos a separação da alma do corpo, a morte sobrenatural é a separação da alma da graça de Deus. Quando por um pecado mortal, por uma escolha mal feita, uma escolha errada, nós preferimos fazer a nossa vontade, o nosso desejo, e tiramos Deus da nossa vida, e dizemos: entre Deus e a criatura, entre Deus e este momento, eu prefiro este momento, essa criatura, do que Deus, então eu tenho aversão a Deus, então, aí eu cometo um pecado mortal, que é uma desobediência grave à lei de Deus e à igreja. E aí há uma separação da alma da graça. A pessoa sai da graça de Deus e fica morta espiritualmente. Uma espécie de cadáver ambulante. Está cantando, rindo, brincando, mas é um cadáver ambulante. Está morto espiritualmente. Essa é a pior morte. É a chamada segunda morte. Porque é a morte pelo pecado. Mas Cristo vence essa morte também. E nos dá a graça. Com a sua morte na cruz, Ele expiou pelos nossos pecados e ressuscitando nos dá uma nova vida. Por isso São Paulo nos diz: Cristo ressuscitado já não morre, mas vive para Deus. Assim também nós podemos morrer para o pecado e viver para Deus. Por isso Cristo nos dá dois sacramentos
que são sacramentos de mortos que fazem ressurreição. O primeiro é o sacramento do batismo. Quando nós vamos ao batismo, vamos mortos. E no batismo, Cristo nos dá a ressurreição. Deixamos o homem velho e nos tornamos homens novos pela graça de Deus. Recebemos a graça santificante, ou seja, a vida divina em nós, a vida de intimidade com Deus, a vida divina, Deus em nós e nós em Deus. Isto é a vida da graça. O batismo nos dá isso. Mas e se depois do batismo, fui batizado quando criança, por exemplo, e depois do batismo eu escolhi mal, eu pequei de novo, caí no pecado, me afastei de Deus, me tornei inimigo de Deus pela minha escolha errada, pelo meu pecado. Então nosso Senhor nos dá um outro sacramento, que é um sacramento de cura, que vai nos dar uma ressurreição espiritual, uma ressurreição sobrenatural, uma ressurreição para a graça, que é o sacramento da confissão. Penitência ou confissão. Por isso, logo depois da ressurreição, Cristo apareceu aos apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, a todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Portanto, Cristo já institui aí mais um sacramento, que é o sacramento da reconciliação ou confissão, dando poder aos apóstolos de perdoarem, de apagarem os pecados em nome de Deus. E na absolvição, quando o sacerdote, pessoa ajoelhada lá no confessionário, o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diz: vai em paz, a alma se levanta ressuscitada. É uma nova criatura que vai receber todas aquelas graças que tinha recebido no batismo. Deus restaura aquela alma naquele momento, todos os merecimentos que havia perdido pelo pecado, vem ali, e a pessoa se torna de novo unida a Deus. É a segunda tábua de salvação, o sacramento da penitência ou confissão. Então, Cristo, vencendo a morte sobrenatural, nos dá também esta vitória sobre a nossa morte sobrenatural. Quando nós vamos à igreja, recebemos os sacramentos. Esses dois, o batismo e o sacramento da penitência ou confissão. Portanto, ele é o vencedor da morte. Não tenhamos nenhum desespero. Procuremos confiar em Deus. Nessa semana estamos rezando a novena da misericórdia, exatamente para que Cristo nos coloca nesta época, a pedido mesmo dele, a Santa Faustina, que nessa época fosse feita a novena da misericórdia, para mostrar exatamente que ele agora vai exercendo essa misericórdia sobre nós, para nos dar o perdão, nos dar a paz e nos dar a vitória sobre a morte. Coloquemos a nossa esperança em Deus. Confiemos na sua misericórdia. Deus é fiel e Ele nunca vai nos desamparar. Não há problema no mundo que Deus não resolva. Ele pode tudo. Nosso Senhor é o Senhor das coisas impossíveis para nós. Mas Ele quer de nós apenas uma coisa: confiança. Fere mais o coração de Jesus a desconfiança na sua misericórdia do que o próprio pecado em si. Basta ir a Ele. Ele está de braços abertos para nos acolher e nos dar essa vitória e nos dar a paz. Então que essa semana de Páscoa seja para nós uma semana nova, transformadora, uma semana que nos dê realmente esta visão de família nova a qual pertencemos, que é a igreja, e possamos, confiantes em Deus, seguirmos o nosso caminho até o dia que Deus, nosso Senhor, quiser para nós. E depois a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.